e da espiritualidade de Jesus. E nós, pensando nesse momento que o mundo vive, que nós vivemos, que são as partidas que nós tivemos, os momentos de separação, se não conosco, mas com um amigo, com um parente. E aí nós pensamos o que poderíamos trazer hoje de conforto para todos aqueles que estão com a alma dolorida pelo momento que nós estamos passando. Nos meus 57 anos, eu nunca vi tanto desencarno como eu estou vendo agora. Então, se não por um problema, por outro. E eu pensei muito nesse tema e achei importante nós discutirmos sobre o Pai Nosso, né? Será que nós estamos orando o Pai Nosso como deve ser, ou será que está meio automatizado? Porque eu já orei o Pai Nosso quantas vezes na vida, mas será que eu penso em cada palavra do Pai Nosso quando eu estou orando? Quando eu estou em conexão com a espiritualidade? Então nós vamos discutir isso. Nós trabalhamos com o Evangelho, Pede e obtereis, que é o capítulo 27. Então nós buscamos no Evangelho a primeira orientação sobre a oração. A oração, ela não pode ser algo automatizado, como eu levanto, eu troco de roupa, eu faço isso e vou fazendo. E tem que fazer a oração, né? Então, o que eu estou pedindo? Como eu estou pedindo? E Jesus nos fala, né, em Mateus, que quando quisermos orar, nós devemos entrar no quarto e fechar a porta e orar ao vosso Pai em segredo. Que porta é esta? Que quarto é este? Né? Pode ser a parte material, sim, se estiver num local e quiser separar, estar separado em um quarto, em um local material. Mas o que Jesus coloca aqui é um quarto espiritual. É o quarto da nossa intimidade. É o quarto da nossa consciência. O Pai vai nos recompensar de tudo aquilo que eu estou pedindo. E eu tenho um lado enorme a percorrer quando eu faço uma oração pedindo, né? E às vezes nós pedimos a saúde e vem uma doença. Às vezes nós pedimos proteção em uma viagem e acontece um acidente. Às vezes nós pedimos para os filhos e um deles parte. E numa parte dolorosa, que não é aquilo que eu imaginei para mim. E eu peço uma bolsa financeira e eu passo por uma dificuldade de ter que ajeitar aqui para no final do mês e honrar os meus compromissos. E coloca que para nós esse pedido
não é que não foi ouvido, sempre tem uma razão de quando nós pedimos algo e ele demora ou ele vem de outra forma. E a principal razão que eu tenho é que eu tenho que passar com este momento. Que não é exclusivo meu essa dor, sofrimento. Se eu olhar para a família, para minha mãe, um filho, um amigo, as pessoas que estão próximas, o grupo sofre junto. Então, aí que eu, na hora de orar nesse quarto, eu tenho que orar por aqueles que estão comigo na caminhada, porque também estão sofrendo pela mesma dificuldade, seja ela qual for. Então, a recompensa, ela virá, ela vem, às vezes, numa forma de um diálogo com um amigo, uma leitura, uma página, e eu preciso desenvolver a sensibilidade. Então, eu tenho que desenvolver essa sensibilidade para ouvir a espiritualidade. Para ouvir Jesus, para ouvir Deus e os seus mensageiros, que são inúmeros. Então, a recompensa pode não vir da forma que eu quero, atendendo aos meus desejos, mas a recompensa pode vir para mim. E eu preciso entender isso. Eu não estou dizendo que esse aprendizado é fácil. É difícil, ele é e exige muito íntimo e do nosso ser. Essa recompensa, então, não vai atender os nossos desejos, não vai atender ao nosso tempo, e vai atender o imediatismo que bate continência para o e para o. A recompensa, ela virá de uma forma que eu vá aprender. E Jesus pede também, não oreis igual aos gentios. Por quê? Porque são orações com muita repetição, falada alta, gritada em evidência, mostrando o outro que eu estou orando. Não é isso que Deus quer. Deus quer o silêncio, a humildade, o olhar atento àquilo que eu estou orando. Cada pessoal que eu vou sentir imediatamente o atendimento devido. Então, não são reações que vai fazer nós sermos ouvidos e nem falar alto, mas a nossa disposição, intenção de falar com Deus, de manter essa conexão dialógica com o Pai. No livro da Esperança, de Emmanuel, ele coloca que prossegue orando, mesmo que você não for atendido ao seu olhar. Seja fiel ao bem, que te revele o Espírito renovado. Então, é condição pedir e trabalhar na obra, ser um trabalhador. Textos que nós lemos, a grande maioria, os autores espirituais dizendo: vocês estão ociosos diante do pedido. A cada
trabalho no bem, um trabalho na boa obra. É isso que Emmanuel coloca. Eu estou pedindo, não vou cruzar os braços, vou continuar trabalhando e esperando que eu serei atendido, porque eu terei mérito. Mas, por troca, sei fazer o trabalho de amor e caridade que o Cristo veio nos ensinar. E Emmanuel continua falando: a prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Então, quando eu estiver aguardando um pedido, aguardar orando e trabalhando. E em Mateus, Jesus continua: não assemelheis a eles, aos gentios, porque o Pai sabe o que vos é necessário. E aí tem uma diferença. O Pai sabe o que é necessário para nós. Então, o nosso pedido dá a impressão que foi atendido. Mas eu pedi a saúde e veio uma doença. E eu estou acamado. E eu estou do jeito que eu queria estar. Mas Deus está me livrando, quem sabe, de um estrago moral que me reteria nos abismos, nos lugares mais tristes do mundo, e Deus não quer o filho dele perdido. Então, vai nos dar o necessário e não o que vai nos evidenciar, o que vai nos colocar em situação de perigo e recaída espiritual. Ah, mas não retrocede, mas nós podemos estagnar, e estagnar é tempo. Estagnar é deixar para outro momento aquilo que eu posso fazer agora, porque o meu momento importante é o agora e eu não estou trabalhando nele. E na revista O Reformador, de 1963, coloca que enquanto espera, faça caridade com quem? Com os desencarnados. Os desencarnados, no processo de despertar, ele sofre muito com aqueles que aqueles que estão sofrendo aqui, aqueles que estão reorganizando a vida, aqueles que as diversas situações que nós sabemos que o desencarne traz. E que nós, enquanto estamos pedindo algo para nós, trabalhar com as famílias e trabalhar orando para os irmãos terem um despertar com uma consciência maior. Então, lembre dos desencarnados auxiliando. Que acha o que auxiliar nestes contextos? E a espiritualidade continua isto. Não é apenas os encarnados que precisam de caridade, mas os desencarnados também. E nós não podemos esquecer disso se somos espíritas, se somos espiritistas, se acreditamos na comunicação ou na comunicabilidade com o mundo espiritual. Nós podemos ser mensageiros do Pai
de cooperar enquanto um filho pedinte. E agora nós vamos falar do Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é um pequeno resumo dos evangelhos. Quando eu oro o Pai Nosso, ele tem 3 partes: o início, os pedidos e a conclusão. Quando orais Pai Nosso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo que há um Criador, que há um Pai maior, que há um Pai acima de nós, que em Fonte Viva, Emmanuel coloca que a grandeza dessa oração nós ainda estamos longe de compreender. Então, nós damos pinceladas, porque o nosso momento espiritual ainda não permite a compreensão do Pai Nosso. Cada palavra dentro do Pai Nosso tem uma fulguração sublime de luz. E aí, quando Jesus disse, Pai Nosso, nosso Pai do Universo, nosso mundo, então todos nós estamos conectados enquanto irmãos, numa energia de irmandade, de fraternidade, que nós deveríamos apontar as esperanças na terra para construir mais irmãos orando e fazendo a caridade. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus, primeiro de tudo, é o que ensina Jesus, o Pai Nosso. É o universo, o Criador. E nós devemos sermos humildes. Em todos os textos que nós estudamos, unânimes em dizer: não duvide da presença de Deus. Não nos inquiete porque você não está sentindo a presença, ou porque não está sendo. Não vos rebele, não seja um filho rebelde com esse Pai. Está em todos os lugares. É o Pai Nosso. Porque Deus é a nossa direção, é o nosso guia, é a justiça. E mais, nós temos o compromisso em aceitar e conviver com o próximo, seja ele quem for. Seja ele o filho, seja ele o médico, seja ele o seja ele alguém que está em situação de rua, seja ele quem for. Nós temos a responsabilidade, o compromisso, a obrigação em aceitar e conviver com o próximo. Nós aprendermos a nos vermos como irmãos e valer Pai Nosso, Pai de todos nós, seremos menos materialistas, menos apegados aos nossos entes queridos. Então, o Pai tem 3 pedidos. O santificado o teu nome. Então, é criar vínculos com Deus, é colocá-lo na nossa mente, reconhecê-lo como essência da vida, do mundo, da nossa consciência.
em nós, que nós fazemos parte do Pai de todos nós e nos vincula como irmãos com uma energia que nós ainda somos incapazes de perceber, a energia da irmandade. E devemos em nossos corações falar com Deus com respeito e amor, muita amorosidade. Santificar o nome de Deus. O que é santificar o nome de Deus? É confiar sem reclamação, é confiar mostrando a fé que você tanto fala, em casa, na sociedade, no trabalho, em todos os lugares. É aceitar os desígnios sem reclamar. É obedecer e compreender as leis. As leis de Deus são imutáveis, não tem si, não adianta ação. E nós vamos, a partir daí, quando eu aceitar Deus como Pai incondicional e o outro como nosso irmão, nós já subimos uma na escala da evolução. Porque nós aí já estamos trabalhando com a aceitação. Segundo o pedido do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Olha o que eu estou pedindo, gente. Venha a mim o teu reino. Eu estou te pedindo isso. Mas o que eu estou fazendo para esse reino instalar dentro de mim? É um reino que tem trabalhado, não só colocado dentro de mim. Eu tenho que trabalhar isso em mim. E o reino de Deus é espiritual, é moral. E é com ele que eu vou crescer. Então é um pedido que eu faço para Deus. E será que eu estou refletindo nesse período? Nas 24 horas que eu estou vivendo as experiências. Ah, se eu durmo, tá tudo bem. Você dorme, basta e vai para o plano espiritual. Está trabalhando. Está trabalhando. Novidades no sentido de, se eu estou com as boas entidades, eu estou trabalhando. Se eu não estou, eu estou buscando energia menos evoluídas para mim. Então eu tenho que saber que a perfeição de Deus só pode ser atingida pela evolução espiritual, e ela precisa ser trabalhada. Qual a melhor forma para esse desenvolvimento espiritual? Seguindo as leis de Deus. Ah, mas eu não conheço. Conheço Deus de sempre, mas eu dou um jeitinho para passar essa, deixar essa para depois. É conhecê-la, aceitá-la e aplicá-la. É diminuir a distância entre o e o que eu faço. É aí a melhor forma do meu desenvolvimento espiritual. É ser coerente entre pensamento, fala e ação. Esses três estão conectados. E Deus já nos deu
A maior delas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas é o próximo que é o meu irmão, não é o próximo que eu estou vendo e eu acho um defeito e começo a julgar e começo a falar. Não, não é esse próximo. É o próximo irmão que eu tenho a coragem de estender a mão e botar no fundo. Que eu tenho dele e saio falando um monte dele, sem observar às vezes a situação que ele está inserido. Então, é isso que Jesus trouxe para nós. O irmão e o amor como amor e não amor como paixão. É amar sem reservas. No livro Os Mensageiros, capítulo 36, esse capítulo vale a pena sempre. Calderaro coloca que não há crescimento que a bendita oferece. Até oferece todas as qualidades de aprendizagem e crescimento. Às vezes jogamos fora ou sempre. É nós mesmos, gente, eu não sou diferente de vocês porque eu estou aqui, tá? E ele explica sobre essa questão de aproveitar a reencarnação, aproveitar o momento que nós estamos aqui, as prioridades que eu tenho aqui. Conectando com o mundo espiritual de verdade, então, coloca nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Então, em todas as religiões que seguem o cristianismo, há a lei e o exemplo dele para ser cumprido. Não podemos dizer que nós não conhecemos mais, já passou essa era. Nós conhecemos, agora nós precisamos entender como é que eu vou colocar em prática esses ensinamentos. Não tem receita. Nós podemos trocar ideias. Cada um é uma individualidade. Cada um tem a sua experiência, a sua vivência. Cada um tem a sua dor, a sua habilidade, os seus vícios. Todos. Então, não é para dar receitas, mas refletir juntos. Isso nós podemos fazer. Toda condição de trabalho edificante tem compromisso da criatura. Então, nós podemos fazer muito, tem muito trabalho edificante para nós. Todo conhecimento do Cristo traz responsabilidade. Esse é o nosso caminho. Porque nós já conhecemos, não podemos dizer que não conhecemos. Nós precisamos agora dar outro passo, interiorizar e ir colocando em prática. A responsabilidade, ela já está instalada em nós. E eu vou arcar com aquilo que eu deixei, com o bem que eu deixar de fazer. Cada aprendiz do mestre
no dever de observar a consciência, conferindo as intenções profundas com as disposições evangélicas. Também continua o mesmo trecho lá do capítulo 46. Também é André Luiz e Calderaro discutindo os aprendizados do André Luiz no plano espiritual, os relatos dele para nós. Então, nós somos esse aprendiz e precisamos verificar as nossas intenções com o Evangelho. O que eu estou fazendo comigo. Sou exemplo do meu filho, do meu aluno, do meu paciente, da minha família. Eu sou ele que conhece o cristianismo. Então, exemplo, onde eu estiver. O que nós falamos na prece. Seja feita a vontade, assim na terra como no céu. E aí? Nós falamos para Deus, seja feita a vossa vontade. E eu estou te falando isso. E como filho resignado, obediente, eu estou aqui calmamente as experiências que a mim for proporcionado. Pureza de coração não é perfeição de coração. Conseguirmos a estrada é longa e cheia de obstáculos. E nós precisamos entender isso. Temos um momento de paz. Os outros momentos são cerquinhas que eu tenho que ir pulando. Se eu souber, sem me machucar, sem machucar o outro, se eu souber ultrapassar esse obstáculo de maneira agradável, eu não estou dizendo de sofrer e de dor, agradável, da forma que for, eu subi mais uma cerâmica na escala evolutiva, porque eu soube passar. E não devemos desanimar diante de todo esse processo, porque nós já sabíamos que assim. Nós precisamos isso. Nós estamos aqui para isso, para crescer, e para crescer nem sempre vai ser na felicidade que nós criamos na nossa mente. Porque a verdadeira mensagem devemos seguir em frente e fazer sempre a vontade de Deus. Nós, ou não, a nossa vida é ativa, dinâmica e não é linear. É um viver. A cada dia eu terei uma novidade e eu terei que estar esperado. E aí o missionário da luz, no capítulo
que diz reencarnação, que é o projeto de reencarnação de Segismundo. O pai aceita aquele filho, e a mãe naquele dia não pode ir aos encontros com a espiritualidade à noite, e o mentor fala: quem faz o que pode recebe o salário da paz. Ela não precisava ir, ela já estava, já tinha aceitado, tinha trabalhado e já tinha feito o que podia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que parece o alimento necessário para a subsistência, mas nós envolvemos com o materialismo e queremos mais, exercemos mais, e é isso. O alimento que nós necessitamos, ele vai muito além da nossa fome de comer materialmente. Nossa fome de viver, de aprender, de crescer, de estabelecer bons momentos aqui com Deus, com a espiritualidade e com os irmãos que nós encontrarmos aqui. O alimento, o desenvolvimento moral é a alimentação espiritual, evangélica. É isso que é essa fome que tem que ser saciada. E ela é muito no conta-gota. É o alimento, se a gente alimentasse materialmente como nós alimentamos do Evangelho, não tinha ninguém de obesidade no mundo. Porque a alimentação evangélica é regrada. É a última coisa que eu faço no dia, é o último momento, se der tempo. Por quê? Porque eu envolvo com os bens materiais e esqueço dos bens espirituais e morais. Então, a oração deve ser uma obrigação diária. Eu não quis mudar o nome, mas então vamos colocar: deve ser um dever diário, uma vontade diária de estar com Deus. Nós não trabalhamos 6 horas, não sei, quem trabalha fora com a carga horária. Nós temos uma carga horária. Todos os dias, todo mês, todo ano, nós fazemos isso. A oração deveria ser assim. Ela tem o momento dela. Esse é o meu momento. Da mesma maneira deve ser com as nossas preces e, consequentemente, com nossa procura e ligação com Deus. Da mesma forma que eu trabalho para eu sobreviver materialmente, eu tenho que trabalhar para sobreviver espiritualmente. É a mesma relação. É uma conexão diária, um exercício dialógico com o divino, com o Pai.
ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, Deus. Espírito também. Ninguém vai ganhar o pão espiritual deixando as questões evangélicas de lado. Então, diante do Evangelho, o pão que Deus coloca aqui é o pão evangélico, o pão espiritual. Quinto pedido: meu Deus, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha o que nós pedimos: perdoar as nossas dívidas, os nossos vícios, nossos defeitos, as nossas mazelas, assim como eu perdoo os meus devedores. Será que eu mesmo, verdadeiramente, ou falo a prece? Jesus, na prece Pai Nosso, deu grande importância aos bens espirituais. Ele mostrou na oração o valor da oração. Ele mostrou que nós devemos concentrar naquilo que é importante, que é o espírito em evolução. O dia que nós dermos importância para o espírito em evolução, nós vamos perder a morte, porque nós não teremos, porque sabemos o que fizemos aqui. Porque temos medo, porque nós não enfrentamos o que precisamos enfrentar para crescermos. As dívidas, eu já falei, né? São os nossos defeitos, as nossas mazelas, aquilo que nós trazemos e que nós sabemos que precisa ser melhorado. Não é consertado, é melhorar. Se eu já melhorar, eu já cresço mais uma cerâmica. Um filetinho de cerâmica, assim. O que nós precisamos fazer para tudo isso? Reconhecer os nossos erros, conviver com eles para sabermos nos perdoar. Judiamos demais do nosso íntimo. E ter o desejo sincero de perdoar a tudo o que nos acontece. O desejo sincero, a intenção de perdoar, começando pelo meu eu. Sexto pedido: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse ficou fácil. Dividido em duas partes. Então, não nos deixes cair em tentação e livrar-nos do mal. São aqueles desejos irresistíveis que temos quando sabemos que estamos fazendo algo que não está correto. Nós sabemos, mas nós fazemos mais um pouquinho, mais uma vez. Parece estranho isso, mas nós já temos essa capacidade de saber quando nós não estamos fazendo o correto.
Então, nós conhecemos muito. E em nossas preces podemos pedir força e discernimento quando eu estou nesse momento. Senhor, sei que não estou agindo correto. Dai-me intuição para que eu modifique o meu pecado. A minha ação neste momento. Eu preciso da tua vida, do filho, e de milhões de ajuda de hora. Estranho, mas é muito comum que pensamos, é mais comum isso do que nós pensamos, de pensar e de fazer algo que eu sei que não é correto. Em nossas preces, podermos pedir força e discernimento é um mandar. E mais, força é dada pelos amigos espirituais e superiores que nos acompanham e nos inspiram. Essa colaboração nós vamos ter uma certeza, e eu posso dar o testemunho da fé com essa certeza. Então, que sejamos ajudados a não errar ou falhar nas leis de Deus. Conclusão, assim seja. Amém. O desejo que aqui expressamos é nossa parte humana, natural e sempre presente. Essa é a nossa vontade, de conhecer o Pai Nosso, de saber o que nós estamos dizendo no Pai Nosso. A aceitação da vontade de Deus é o retorno ao princípio, a aceitação de Deus. Assim, ao dizermos assim seja, nós estamos concordando. Então, Deus, nesse momento, é o princípio, o meio e o fim. É Ele quem está no processo e nós executando. Como filhos obedientes, chamamos de volta ao Criador e guardamos conosco esta última expressão de sua presença constante. Esse é o assim seja. Eu concordo. É importante. E no livro Os Mensageiros, o capítulo 35, tem um lar paupérrimo, mas que prepara o culto doméstico. Uma senhora, o marido desencarnou e ficou ela e os filhos. E, de novo, o mentor fala: se é alguém que dispensa a atenção evangélica, os trabalhadores espirituais encherão a sua casa como está cheia a casa de Isabel. Eu acho que é Isabel mesmo o nome dela. Depende da nossa conexão, o que nós estamos trazendo para a nossa casa. E o culto é muito importante. Não para a limpeza. O culto é importante. Venham os irmãos estarem conosco nas nossas intenções evangélicas. E aí, uma que chama Nelly faz a prece. E é com essa prece que eu quero terminar a minha fala com vocês. Senhor, seja feita a vontade, assim na terra como nos céus.
Se está no santo desígnio que recebemos mais luz, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão, a água da vida eterna, em nossos corações, agora e sempre. Assim seja, paz para todos. Eu vou chamar os passistas. Lembrando que agora a gente vai ter um passe coletivo. Depois do passe tem a aguinha fluidificada aqui, pra gente vir devagarinho, tá bom? Então vamos aproveitar esse momento para receber esse passe, tá? Para receber esse passe, essa energia, agradecendo ao Pai Maior, a Jesus, pela oportunidade de estar aqui, por essas palavras, pelo Pai Nosso, que oramos todo dia, e muito de forma mecânica, que agora a gente possa colocar mais sentido, mais intenção neste Pai Nosso. E com a energia renovada, com essa energia de paz, vamos aproveitar e enviar todo o nosso amor, toda a nossa luz que sai do nosso centro do peito para os irmãos que estão necessitados, precisando de auxílio, os irmãos que estão passando fome, que estão desesperados nos asilos, nos hospitais, nos presídios, em todos os cantos desse planeta, todos os seres vivos, animaizinhos, que a gente possa chegar essa luz de amor, essa luz de paz, essa luz de esperança, no coração de cada um, para que eles possam abrir os olhos da alma e enxergar o Pai com esperança, e que neles possa brotar um pouco de fé, assim como nós, que a nossa fé possa hoje ser aumentada e que a gente possa voltar para os nossos lares levando esse sentimento de tranquilidade, esse sentimento de emocional, essa paz que o Senhor coloca no nosso coração. Que esses ensinamentos todos façam morada na nossa alma e que a gente possa distribuir essas bênçãos também para todos que a gente encontrar, seja na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente for. Que a gente possa ser luz para nós e ser luz para o mundo. E assim vamos terminando a nossa noite com bênçãos, voltando para a casa do Pai renovados, com esperanças, por essa semana, por um recomeço, mas um recomeço agora com o Pai. E isso quer dizer que vai dar tudo certo. Que assim seja, Pai, hoje e sempre. Amém.